Amém, querido? Boa noite, boa tarde, né? Que alegria ter você aqui mais um dia. Você fez uma ótima decisão, querido, de estar aqui se expondo a palavra hoje. Por isso Deus vai falar ao seu coração. Queria que você se sentasse no seu lugar e já pegasse sua Bíblia comigo, abrisse lá em Mateus, capítulo de número 25. Aleluia! Existe algo no meu coração, querido, nessa tarde para comunicar ao seu coração. E eu creio que vai acrescentar como sempre acrescenta. Amém, querido? Não tem como estarmos diante da palavra de Deus sem que a nossa vida seja afetada de uma forma positiva, porque é esse o resultado da palavra. Jesus mesmo disse: se vocês permanecerem em mim, as minhas palavras permanecerem em vocês, vai acontecer algo, vocês vão conhecer a verdade e a verdade vai vos libertar. Jesus também dizia que não só de pão viveria o homem, mas de toda a palavra que saía da boca de Deus. Ou seja, existe muito poder na palavra, e se nós inclinarmos os nossos ouvidos e dermos atenção para ela, essa palavra tem o poder de mudar a nossa história. Eu quero ler com você então Mateus capítulo de número 25, a partir do versículo de número 14. Você está lá comigo? Quem chegou lá fala: estou pronto. E ele diz assim: porque assim como um homem que, se ausentando do seu país, chamou os seus servos e lhe entregou os seus bens, a um deu 5 talentos, a outros 2 e a outro 1, a cada um segundo a sua capacidade, e então seguiu viagem. O que recebera 5 talentos foi imediatamente negociar eles e ganhou outros 5. Da mesma sorte, o que recebera 2 ganhou outros 2. Mas o que recebera 1 foi e cavou na terra e escondeu o seu dinheiro do seu senhor. Ora, depois de muito tempo veio o senhor daqueles servos e fez as contas com eles. Então, chegando o que recebera 5 talentos, lhe apresentou outros 5 talentos, dizendo: Senhor, entregaste a mim 5 talentos, eis aqui os outros 5 que ganhei. Verso 21. Então disse seu senhor: muito bem, servo bom e fiel, sobre o pouco foste fiel, sobre o muito então te colocarei, entra no gozo do seu senhor. Chegando também o que recebera 2 talentos, disse: Senhor, entregaste a mim 2 talentos, eis aqui outros 2 que ganhei. E disse-lhe então o seu senhor: muito bem, servo bom e fiel, foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei, entra no gozo do seu senhor. Chegando por fim o que recebera 1 talento, disse: Senhor, eu te conhecia e sei que és homem duro, e que ceifas onde não semeaste e recolhes onde não joeiraste. E aí então, se aterrorizado fiquei, fui e escondi na terra o talento que recebi, e eis aqui o que é seu. Ao que então lhe respondeu o Senhor: servo mau e preguiçoso, sabia que ceifo onde não semeei, e recolho onde não joerei. Não devias tu então entregar o meu dinheiro aos banqueiros, e vindo eu ter-lhe-ia recebido com juros? Tirai-lhe pois o talento, e dai àquele que tem 10 talentos. Porque todo aquele o que tem, até lhe se lhe há tirado, e aquele que terá em abundância, assim se fará. Mas o que não tem, até aquilo que lhe será dado, será tirado. Lançai o servo inútil nas trevas exteriores, e ali haverá choro e ranger de dentes. Gente, tem muita coisa que a gente pode aprender nesse texto. A gente pode falar sobre coisas escatológicas, mas não é o meu objetivo nessa tarde. Nós podemos falar, não é sobre semeadura e colheita, mas também não é o meu objetivo. Eu quero prestar atenção em alguns detalhes que nós vemos aqui. E o primeiro detalhe, querido, que nós podemos ver aqui é que pessoas diferentes receberam talentos diferentes. E uma coisa que é tão interessante nisso é que esses talentos, eles são representados por números aqui. E diz que um recebeu 10, outro recebeu 5, não, melhor dizendo, um recebeu 5, outro recebeu 2 e outro recebeu 1. Quando a gente olha para esses números, a gente percebe que cada um, segundo aquilo que recebe, faz algo, e eles não brigam por aquilo que receberam. Aquele que recebeu menos, ele não ficou olhando para aquele que recebeu mais e ficou pensando: mas ele é bom nisso e eu não sou bom nisso. Ele tem isso e eu não tenho aquilo. É interessante, querido, que nessa passagem, ainda que seja uma parábola, as pessoas eram diferentes e elas não estavam brigando porque elas eram diferentes. Elas tinham uns mais, outros menos, e elas não estavam brigando para que todos de fato tivessem a mesma quantidade.
Quando eu olho para os dias de hoje, é tão interessante que nós estamos aqui diante de uma quantidade de pessoas heterogêneas. Nós não somos iguais, nós não temos todos as mesmas qualidades, as mesmas virtudes, os mesmos talentos. E é engraçado que, diferente do que acontece aqui nessa história, a maioria de nós está disputando, nós como sociedade estamos sempre querendo ter o que o outro tem, nós estamos desejando aquilo que o outro tem e nós não temos. Muitas vezes nós estamos nos comparando, muitas vezes pessoas estão o tempo todo repletas de inveja, porque olham para uma pessoa e falam assim: puxa, mas ele tem o carro que eu não tenho, ele tem a casa que eu não tenho, ou eu gostaria tanto de falar como o outro fala, eu gostaria tanto de ter a habilidade de exatas que ela possui, eu gostaria tanto de ter a vida que ele tem. E nessa tarde eu quero falar algo para você. Não importa aquilo que você recebeu, não importa quais talentos ou a quantidade de talentos que você possui, o que Deus espera de você é o que você vai multiplicar ou fazer com aquilo que você recebeu. Você não deve se preocupar, assim como eles fizeram, com aquilo que o outro tem. Deus não nos chamou, gente, para viver uma vida de comparação. Deus nos chamou para olhar para aquilo que nós temos e saber que se Deus nos fez e nos deu algo, é porque Deus não errou. Ele tinha um plano, Ele tinha um objetivo e Ele tem uma expectativa. O que é que eu estou querendo dizer para você? Gente, está tudo bem e faz parte do plano de Deus sermos diferentes. Vou falar de novo para vocês isso aqui. Está tudo bem e faz parte do plano de Deus nós sermos diferentes. E se Deus nos fez diferentes, nós não temos que lutar para ser iguais. Se Deus deu a cada um de nós talentos e características em quantidades e diversidades, nós não podemos perder o tempo de olhar um para o outro e disputar. Nós não podemos perder o tempo de olhar um para o outro e achar porque o que o outro faz parece ser melhor. Querido, eu não posso olhar para aquilo e deixar com que o sentimento de inferioridade tome conta do meu coração. Aleluia, bate no peito e fala assim: Deus me fez perfeito. Eu queria que você lesse comigo agora lá em 1 Coríntios capítulo de número 12. É interessante, querido, que naquele momento onde nós vemos a parábola dos talentos, Deus, Ele só tem uma preocupação ali, sobre o que eles fizeram com aquilo que eles receberam. E Ele diz que aquele que multiplicou, mesmo tendo recebendo menos, ele teve o mesmo galardão daquele que multiplicou, mesmo tendo recebido mais. A única punição foi dada àquele que não fez nada com aquilo que tinha recebido. E quando a gente olha para aquele texto, nós sabemos que a Bíblia está falando sobre o tempo de peregrinação aqui na terra. Aquele texto fala sobre a forma que você procede enquanto você está aqui. Fala sobre vida e pós-vida. Onde eu estou querendo chegar? Querido, Deus te fez de uma forma perfeita. Ele colocou dons e talentos em você. Você não pode perder tempo se comparando. Você não pode perder tempo tentando viver a vida dos outros. O que você precisa... Meu Deus, dos outros é feio, né? Dos outros. Você não pode, querido, se comparar ao ponto de deixar com que sentimentos de inferioridade façam parte da sua vida. Porque quem se compara, perde. Você pode repetir isso comigo? Fala assim, ó: quem se compara, perde. 1 Coríntios 12, 18 diz assim: mas agora Deus colocou os membros no corpo, cada um deles onde Ele quis. Quem colocou? Deus. Como foi? Como Ele quis. Agora, a Bíblia diz que a vontade de Deus é boa, agradável e perfeita. Se Deus te fez como você é porque, querido, Ele sabe que se você pegar a qualidade que você tem e agora começar a colocar em prática, ou seja, fazer algo com aquilo que Ele já te deu, vidas serão tocadas, o mundo será mudado, histórias serão reescritas. Então, meu irmão, para de olhar para os outros, nunca mais se compare com aquilo que os outros têm e você não tem, com aquilo que os outros fazem e você não faz, porque Deus não está ligando para aquilo que o outro faz. Ele quer saber o que Ele te deu e o que você faz com o que Ele te deu. Aleluia. Imagina comigo aqui, eu sei que você é muito bom de imaginação. Quem consegue imaginar um pedaço de algodão? Quem consegue imaginar comigo? Agora você consegue imaginar 1 quilo de algodão?
Pergunto para você, 1 quilo de algodão cabe dentro desse copo, sim ou não? Não, porque a gente sabe que o algodão ele tem grande volume e ele vai ter um peso baixo. Então 1 quilo de algodão, querido, não vai caber aqui dentro. Agora, se eu pegar 1 quilo de chumbo, 1 quilo de chumbo cabe dentro desse copo? Com certeza cabe. Por quê? Porque chumbo é pesado. Muitas pessoas, querido, estão olhando e elas estão querendo comparar algodão com chumbo. Mas, meu irmão, algodão não pode ser comparado com chumbo de nenhum jeito. Por quê? Porque são coisas diferentes. Se eu tenho 1 quilo das mesmas coisas, um vai chamar muito mais a atenção do que o outro. O que eu estou querendo dizer para você? Existem dons, talentos e habilidades que chamam a atenção. Mas deixa eu falar uma coisa para você. Existem aqueles que chamam a atenção e existem aqueles que não chamam a atenção. Mas não é porque, querido, algo não chama a atenção que não é importante. Quer ver uma coisa? Quem aqui gostaria de ter olhos claros? Meu irmão, quem aqui já parou e pensou, meu amigo, se eu tivesse nascido com aquele olho azul, com aquele olho verde, misericórdia, né? A Dani mesmo um tempo ficou usando lente, né, Dani? Um tempão, a lente azul, né? A gente olhava e eu falava, menina, esse olho não é seu não. A gente conhece o olhão da Dani. E aí eu falo para você, querido, você muitas vezes pode ter recebido um elogio pela cor do seu olho. Talvez você tenha recebido o elogio pela cor do seu cabelo. Mas eu acredito que você nunca recebeu um elogio pelo tamanho, querido, da artéria ou da válvula do seu coração. Eu nunca vi ninguém falando assim, nossa, parabéns, porque o seu ventrículo esquerdo do coração é muito bom. É ventrículo assim, né? Caraca, meu Deus, eu vou dar aula para vocês lá. Eu nunca vi ninguém chegando para uma pessoa e falando assim, meu Deus, as válvulas do seu coração, as suas artérias, elas são muito boas, meu irmão, porque você não faz isso, você não enxerga isso, mas sabe o que acontece? Você só está vivo porque as coisas dentro do seu coração estão liberadas, porque as suas artérias estão nos devidos lugares, ou seja, tem coisa que chama atenção, mas a gente não pode cair no erro de achar que aquilo que chama atenção é mais importante do que aquilo que não chama atenção. Ou seja, existem pessoas que sim vão ser conhecidas, existem pessoas que sim serão famosas, mas elas não são melhores do que eu e você. Existem pessoas, irmão, que elas vão chegar em lugares, elas vão parar lugares pela fama, mas isso não significa que você tem que se sentir menor. Por quê? Porque Deus colocou cada um no corpo como Ele quis, e sabe o que Ele espera? A nossa fidelidade. Tudo que Ele espera de mim e você é que nós venhamos fazer bem aquilo que Ele nos colocou para fazer, segundo o dom, segundo o talento, segundo a capacidade. Então posso te falar algo nessa tarde? Não compare-se com ninguém, não compare a sua família com a de ninguém, não compare as suas finanças com a de ninguém, não compare, querido, nada que você tem com ninguém. Amém ou não amém? Até porque desenvolvimento e prosperidade são coisas individuais. Outro dia eu estava dando um exemplo mesmo para as pessoas, e eu falei, se você olha para uma pessoa e ela está andando com um Corolla zero, 2022, eu falo para você, quando você olha, você imagina que essa pessoa é uma pessoa que está prosperando, sim ou não? Normalmente você olha para uma pessoa e fala, caraca, esse cara está prosperando, porque está de Corolla, não é 2022, depende. Se ele antes do Corolla tinha um Fusquinha, querido, ele subiu o nível do seu carro, então ele prosperou. Mas se antes do Corolla ele andava de Porsche, e agora ele só tem dinheiro para o Corolla, ele não prosperou, querido, ele regrediu na sua condição financeira. Então nós não podemos, querido, nos comparar, porque só você sabe o que Deus te deu, só você sabe quais dons, quais talentos você possui. E como eu disse para você, no dia em que você esquece o talento que Deus te deu, e agora fita os seus olhos no talento que Deus deu aos outros, você vai esquecer de multiplicar aquilo que você tem. E querido, a falta de multiplicação traz a reprovação. Aquele servo, ele chega e fala, estou aqui, eu estou para te entregar a mesma coisa que você me deu. Ele fala, meu Deus, servo mau, você podia ter feito, né, o mínimo, que era dar para outro ali, e eu ia ter juros, mas nem isso você fez. Sai daqui, reprovado.
Eu não vou falar de questões escatológicas, como eu disse para você, a gente pode falar outro dia, mas o que eu quero chamar a sua atenção é sobre o agora. É sobre o quão você está sendo feliz como você é, ou o quão você está sendo triste, porque você deseja ter a vida do outro. Querido, quando eu entendo que Deus não erra na minha vida, eu começo a ser feliz com o meu cabelo, eu começo a ser feliz com a minha voz. Tem gente que é triste porque não canta como o outro canta. Meu irmão, glória a Deus que todo mundo não canta bem, porque se o dom de todo mundo fosse cantar, ia faltar microfone. Glória a Deus, porque nem todo mundo, querido, foi chamado para ser professor, porque eu lembro que em alguns momentos eu gostava de estar em algumas aulas, mas se tem uma coisa que eu sempre amei, eu acho que eu sempre vou amar, se chama hora do recreio. Está comigo ou não? Meu irmão, tem aula que você fala, né? Tem aula que você chegava e falava, meu Deus, que aula maravilhosa. Tem outras aulas que você falava, vixe, meu Deus, sabe o que eu estou dizendo? Mas eu nunca vi uma criança triste quando bateu o sino do intervalo. Meu Deus, e era pratada de sopa, era mingau, era arroz com carne moída e batata. Tinha isso na sua escola também? Meu irmão do céu. Então acho que eu vou visitar alguma escola essa semana, né? A gente vai lá. Glória a Deus pela tia da merenda. Mas agora já pensou se a tia da merenda fica triste porque ela não é professora? Já imaginou se a tia da merenda começa a competir com a professora? Não, galera, é o seguinte, agora hoje não tem merenda, porque eu vou dar uma aula para vocês sobre a história do Brasil melhor do que vocês tiveram com a dona Mandalite. Tem gente que ouve a palavra Mandalite e fica até com medo, né? Ela era brava demais, aquela professora lá. Ei, meu irmão, Deus chamou pessoas para fazerem comida, Deus chamou outras pessoas para darem aula, e Deus chamou outros para aprenderem com os professores e para comer da merenda. O que é que Deus te chamou? Não importa, faça bem aquilo que Ele te chamou. E eu quero te mostrar uma coisa, 1 Samuel 18:7, vai lá comigo. Onde é que eu estou querendo chegar? Quem se compara, perde. Quem esquece dos seus próprios talentos e apenas fica meditando no talento dos outros, vive uma vida de infelicidade e acaba esquecendo daquilo que Deus o chamou para viver. Deus te chamou e Deus te capacitou com talentos, e quando você usa, você muda o mundo, meu irmão. Deus te chamou para mudar o seu mundo, a sua história, que é diferente do meu mundo, diferente da minha história. 1 Samuel 18:7, ele diz assim: e as mulheres então dançando, cantavam umas para as outras, diziam: Saul feriu seus milhares, porém Davi feriu os seus 10 milhares. Então Saul se indignou muito, pois aquela palavra parecia mal aos seus olhos, e ele disse: 10 milhares atribuíram a Davi, e a mim somente a milhares. O que lhe falta senão o reino? E se a gente continuar a ler aqui os próximos textos, a Bíblia diz que desde então Saul começou a perseguir Davi para matá-lo. Agora para comigo aqui e presta atenção em uma coisa: quem é mais importante em uma guerra? Aquele que tira a espada e mata o inimigo, ou aquele que fez comida para o soldado se alimentar e ter força para desembainhar a espada? Em uma guerra, quem é mais importante? O guerreiro que está na frente de batalha e na maioria das vezes doa a sua vida, ou aquele que está responsável pela engenharia de comunicação, que transmite as ordens dos oficiais sobre onde ataca, sobre quando avança ou sobre quando recua? Meu irmão, Saul começou a olhar para aquilo que as pessoas estavam dizendo, e agora ele estava odiando Davi por aquilo que Davi fez. Mas deixa eu falar uma coisa para você: Davi não é melhor do que Saul porque matou 10 mil. Deus chama alguns para matar 10 mil e chama outros para matar 1000. Ele chama outros para não matar ninguém e para fazer comida. Mas sabe o que acontece? Quando Saul começou a olhar para aquilo que o outro fazia, ele desvalorizou aquilo que ele fez. Meu irmão, deixa eu te falar uma coisa:
não olhe para aquilo que o outro faz ao ponto de desvalorizar aquilo que você fez, porque se você é fiel naquilo que Deus te chamou, isso é o suficiente para Deus. E vai chegar um dia que você vai ouvir: servo bom e fiel, foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Então a questão não é o que você faz, é sobre o quão você é fiel àquilo que Deus te chamou. Pastor, Deus me deu uma família para cuidar, então seja fiel à sua família. Deus me deu um ministério que ninguém vê dentro da igreja para trabalhar. Pastor, mas ninguém me vê limpando banheiro, ninguém me vê mexendo na luz, ninguém me vê mexendo na transmissão, ninguém me vê dando aula lá no departamento infantil. Meu irmão, deixa eu falar uma coisa para você: nós não estamos trabalhando para aquilo que os homens vão falar, porque muitas vezes os homens vão cantar músicas como essa, que vão tentar mexer com seus sentimentos e destruir a sua vida. Essas mulheres estavam fazendo uma comparação, mas a gente está aprendendo hoje que quem se compara perde, porque Deus não fez o homem para se comparar, Deus fez o homem para se completar. É por isso que nós somos diferentes. O olho é importante, mas tão importante quanto é o coração, que está lá bombeando o sangue para que o olho funcione. Quando a gente entende isso, meu irmão, a gente começa a ser mais feliz. É interessante, né? Eu comecei a andar de bicicleta, desde aí, vai fazer 2 anos agora que eu estou andando de bicicleta. Aí ele fala: pastor, você está gordo andando de bicicleta? A minha vontade é falar: cuide da sua vida, né? Mas como eu não posso, porque a minha esposa está aqui, né? Eu culpo a dieta, não é verdade? Então a gente, né, não tem, você anda de bicicleta, mas você come errado e continua gordinho. Mas, meu irmão, sabe o que é engraçado? E quando eu entrei no mundo da bicicleta, na minha cabeça era assim, ó, eu lembro que o primeiro rolê de bike que eu dei, eu liguei para o tio Fabiano, falei: tio Fabiano, empresta uma bicicleta aí. E eu lembro que eu peguei lá uma bicicletinha Aro 26, não é? Aí era lá 21 marchas, era 3 na frente, né, e 7 atrás, era 3,7. E aí eu fui começar a andar, e para mim eu falei: nossa, cara, que da hora. Fiz aí primeiro, né, 20 quilômetros ali não deu nem um Jalpave da vida. E aí eu falei assim: nossa, que legal. E aí eu lembro que eu comprei minha primeira bicicleta, né, troquei um celular por uma Track, né, e eu falo para você, meu irmão, que ela pesava, né, pra caramba, que a bicicleta, até com o Samuel, tá na sua casa, né, Samuel? Só tá lá, você não tá andando, né? Que Deus fale ao seu coração, né? Então, aí vai lá, e eu lembro que eu comecei a andar, e aí sabe uma coisa que eu comecei a prestar atenção? Na hora que eu comprei a minha primeira bicicleta, eu estava muito feliz, porque eu falei: meu Deus, ó, freio a disco, mecânico, né, ó, ela tem um amortecedor, eu fiquei muito feliz. Só que a hora que eu fui dar o primeiro rolê em grupo, eu olhei para a bicicleta das outras pessoas. Meu irmão, tinha cada nave. E aí o cara ia lá e era um 12, né? Uma coroa na frente, 12 atrás. E aí era a suspensão RockShox. E aí eu falei: cara, quanto custa uma bicicleta dessa? Ah, cara, eu paguei uma bagatela de 15 mil. Eu falei: hã? Eu vou dizer, para mim era tudo novo, eu já estava achando caro o capacete de 60 reais que eu tinha comprado, meu irmão. E aí aquele óculos de 25 reais, né? E aquele negócio, e eu olhei e falei: o que, cara, 15 mil reais? Meu irmão, eu falo para você que parece que se minha bicicleta já era pesada, naquele rolê ficou 10 vezes mais pesada. E aí eu cansado, na minha cabeça ficava: você está cansado porque a bicicleta dele é mais leve, por isso que ele está indo mais rápido que você. E aí sabe o que eu comecei a perceber no meio? Que não tem fim. Porque as pessoas, elas não conseguem se contentar com as bicicletas que elas têm. Elas sempre estão olhando a bicicleta do outro e elas não estão felizes com a bicicleta que elas têm, porque sempre tem uma bicicleta melhor e mais cara. Agora, você tem 2 situações. Você pode olhar para a bicicleta que você tem, ficar feliz porque você tem uma bicicleta e fazer um ótimo passeio, ou você pode andar de bicicleta triste porque você não tem aquilo que o outro tem. Talvez você pode olhar e você pode falar: ah, mas Deus não foi justo comigo, eu fui injustiçado desde o meu nascimento, eu nasci numa casa assim, eu estudei numa escola assado, e eu fui injustiçado pelas empresas e igrejas que eu passei. Meu irmão, você pode pegar esse caminho, e eu falo para você, esse caminho não é bom, porque eu não conheço ninguém bem sucedido que viveu de complexos de inferioridade e sentimentos desse tipo. Agora, você pode olhar para aquilo que você possui e você pode começar a ficar feliz. Você pode começar a olhar e fazer como Paulo diz em Filipenses 4: aprendi a estar contente em toda e qualquer situação.
Aprendi a estar contente tendo nada e aprendi a estar contente tendo tudo. Aprendi a estar contente sendo perseguido ou estando em liberdade. Ei, querido, sabe qual é o segredo da vida? É você parar de olhar para aquilo que os outros fazem e possuem e começar a celebrar pela vida que Deus te deu. Pastor, mas como eu posso se o outro sempre tem mais do que eu? Ei, querido, quando você defende essa tese, você está dizendo que Deus errou te criar. Mas Deus não errou te criar. Deus não errou te dar os dons que você tem. Saul olhou aqui e ele fala assim: meu Deus, tem alguém melhor do que eu. Deixa eu falar uma coisa para você: tem alguém melhor do que você? Está tudo bem. Eu não estou dizendo que você não pode melhorar. Eu não estou dizendo que você não pode crescer. Eu só estou dizendo que você não pode, querido, condicionar a sua alegria, felicidade e realização àquilo que os outros têm ou os outros vivem. Porque quando você faz isso, você está fadado, querido, a uma vida de tristeza. Saul tinha o trono, ele tinha uma história de vitórias, mas agora, tudo que ele sabia fazer era perseguir Davi ao ponto de matar. Querido, quando a gente perde o senso de propósito individual, e a gente agora vive uma vida de comparação, a gente, querido, começa agora a perder a alegria e receber a tristeza, porque tudo que faz menção à nossa vida está ligado àquilo que o outro tem. Pastor, como assim? Não entendi. Sabe aquela história de, não sei se você já foi assim, mas a pessoa chega com um celular novo, e aí você na hora fica triste porque você não tem aquele celular novo, e você precisa de um celular igual. Quem já passou por isso alguma vez? Já passou? Quando você era uma criança, e aí a sua amiguinha ou seu amiguinho da escola tinha a caixa de lápis de cor de 36 cores da Faber-Castell. Você lembra disso ou não? Lógico que você lembra, irmão. Você era pobre naquela época, né? Aí eu lembro que você chegava em casa e você ficava: pai, mas eu preciso da caixa de lápis 36 cores. Aí seu pai ia lá, vendia o rim para te dar a caixa, e você nunca usou as 36 cores. Seu pai pagou pelo lápis branco, que até hoje você não sabe para que serve. Você vai lá, aí você ficava: eu tenho que ter esse tênis. Aí na minha época era o tênis skatista, todo mundo tinha que ter. Hoje em dia é o tênis da Vans, né? Daí chega lá: não, mas todo mundo tem isso, eu tenho que ter. E ficava aquela vida superficial de comparação, quando a felicidade estava então atrelada em coisas e não ao ser. Ei, você não é feliz por aquilo que você tem, você é feliz por aquilo que você é. Pastor, mas a família dele, as crianças nasceram loiras de olho azul. Meu irmão, você sabia que pessoas que têm o olho mais claro normalmente têm problemas de visão? Estou falando sério, isso é fato. Pessoas que têm o olho mais claro tendem a fazer o uso de óculos com uma maior constância, principalmente de sol, e pode até desenvolver algumas coisas, porque é mais sensível. É assim, não é, doutor? É assim, não é? É. Aí você vai, eu estava falando com o Negão, né, hoje de manhã, né, Wendel, eu falando uma coisa, falei: caraca, velho, e minha vontade era nascer Negão. Eu falei: por quê? Porque o Wendel me disse que ele pode andar na praia sem protetor solar, sem camisa que não queima. Né, Negão? E a gente chegou a uma conclusão, meu, que o Negão é a raça evoluída da humanidade. É sério, irmão, o osso é mais forte, o físico é melhor, não queima, a pele dura. Você pega o Joãozinho, está com 200 anos, parece que tem 50. Aí você fala assim: pastor, eu vou ficar triste porque eu não nasci com a cor do Wendel? É claro que não, meu irmão, porque Deus nos fez diferentes e está tudo bem. Eu vou ficar triste porque eu não tenho a cor do olho? É claro que não. Pastor, eu vou ficar triste porque eu não tenho a habilidade musical que o Igor tem? É claro que não. Eu vou identificar o que Deus tem para mim. E é aqui onde eu quero chegar. Quais são as qualidades que você possui? Quais são as virtudes que Deus te deu? Pastor, mas eu não presto para nada. Mentira, meu irmão, ninguém veio nesse mundo sem ter nenhuma qualidade. A única coisa que você precisa fazer é começar a olhar mais para você do que para os outros, porque você talvez esteja se sentindo muito pequeno, porque você está olhando demais para a grandeza dos outros, aparente grandeza, porque não existe de fato maior ou menor. Como assim, pastor? Abre lá comigo, Lucas 22.
Querido, essa ideia de grandeza é uma coisa que a gente criou, mas quando a gente fala sobre princípios espirituais, a grandeza não é como o mundo vê. 1 quilo de algodão não é melhor ou pior que 1 quilo de chumbo, eles são diferentes, têm finalidades diferentes, assim como eu e você. Aleluia. Pô, pastor, mas bem que Deus podia ter feito todo mundo bonito. Meu irmão, se Deus fizesse todo mundo bonito, o Igor não casava. Não é verdade? Então, gente... Mas fica tranquilo, Igor, você vai casar, porque eu nunca vi um médico solteiro, cara. Nunca vi. Não é verdade? Olha aí, né? Vamos lá, Lucas 22, né? Brincadeiras à parte, o Igor é um bom partido, amém, querido? Lucas 22, 23 diz assim, ó: então eles começaram a perguntar entre si sobre qual deles ia fazer isso. O que? Jesus estava aqui anunciando o momento que alguém ia trair, tá bom? É isso que estava acontecendo. Verso 24: levantou-se também entre eles uma grande contenda, uma briga, uma discussão, sobre qual deles parecia ser o maior. Meu irmão, olha aqui, tanta coisa para conversar. Os discípulos estavam brigando sobre quem seria o maior. Olha que coisa interessante, as picuinhas que tem nos dias de hoje não são novas, já aconteciam lá atrás. E aí no verso 25 ele diz: então Jesus lhes disse: aos reis dos gentios, estes dominam sobre eles, e os que sobre eles exercem autoridade são chamados de benfeitores. Mas vós não sereis assim, antes o maior, aleluia, entre vocês seja como o mais novo, e quem governa como aquele que serve. Pois qual é o maior? Quem está à mesa ou quem serve? Porventura não é aquele que está à mesa? Eu, porém, estou entre aqueles que servem. Meu irmão, que coisa fantástica. Jesus está dizendo assim: naturalmente existem grandezas, naturalmente existem títulos, e ele diz: por aquilo que o mundo diz, de fato, maior é aquele que se assenta à mesa, maior é aquele que recebe as honras. E Jesus faz uma grande pergunta para eles. Ele diz: existe uma métrica natural para essas coisas, mas eu tenho uma pergunta para você: qual lugar eu estou ocupando? Meu Deus, meu irmão, isso quebra a nossa mentalidade, porque Jesus disse assim: o mundo lá busca se assentar à mesa, mas eu, mesmo sendo maior do que a mesa, decidi servir e estar abaixo da mesa. Filipenses 2 diz que ele era o próprio Deus, mas ele decidiu vir à terra em figura de servo. Meu irmão, o mundo se compara para decidir quem é o maior. Nós não nos comparamos, porque nós não estamos buscando ser o maior, nós estamos buscando ser o fiel. Porque quando nós encontramos, querido, um lugar de fidelidade, nós sabemos que esse lugar é o lugar que Cristo frequentou, e se ele frequentou e foi aprovado, eu vou frequentar e vou ser aprovado também. O que é que eu estou querendo dizer para você, meu irmão? Faça o que Deus te chamou para fazer e seja feliz. Seja feliz, meu irmão. Pastor, mas eu não vou receber palmas de ninguém. Meu irmão, normalmente as palmas que elas estão ali batendo na sua frente são as mesmas palmas que te esfaqueiam pelas costas. As bocas que elogiam são muitas vezes no mundo as bocas que difamam. Querido, não queira jogar esse jogo. Queira jogar o jogo que Deus nos chamou para jogar. Qual? O jogo de fidelidade ao propósito. Pastor, você está querendo me dizer que se Deus me chamou para fazer uma coisa pequena, e eu for fiel nessa coisa pequena, eu sou bem sucedido? Exatamente, querido. Sabe, tem pessoas que elas nunca vão ser conhecidas. Quando a gente chega mesmo na Recriar, inclusive eu tenho uma reunião quarta-feira, né, para a gente ver sobre mais um projeto para Recriar. E quando chega lá na prefeitura, eu falo para você, as pessoas às vezes elas olham e falam: ah, você é o Leandro. Eu falo assim: beleza. Às vezes elas sabem o meu nome. Aí o seu Marcos chega às vezes comigo e fala: mas quem é você? Ah, eu sou o seu Marcos. Nunca ouvi falar do seu Marcos. Não, mas o seu Marcos é aquele que faz todo o administrativo. Meu irmão, tem uma tabela lá na Recriar que é uma tabela de depreciação de bens. Tem um negócio lá que fala assim: ó, esse bem aqui ele vai terminar ou não vai dar mais para usar em X meses.
Sabe, aí tem cada planilha, tem cada coisinhas. Eu olhei, peguei a planilha lá e eu falei, nossa, senhor Marcos, a gente gastou tudo isso com isso. Falei, nossa, Deus é bom mesmo, né? Abençoamos muita gente, né? Dando comida e fazendo as coisas. Sabe, irmão, ele está lá fazendo a planilhinha, ele está lá fazendo a prestação de contas. Aí quem é que sai na foto do jornal? É o Leandro e a Kelly, às vezes. É a Simone, quem está lá, né, é a galera que está aqui, ninguém vê. Mas não existe ha-ha-ha se não tiver o seu Marcos. Sabe, querido, se tiver aqui eu que escrever o projeto, eu sei que eu vou aprender e eu vou fazer. Mas, querido, eu não quero aprender a escrever projetos. Eu quero que Deus levante outras pessoas como o seu Marcos. Eu quero que Deus levante outras pessoas como a tia Simone. Eu quero que você se levante no que Deus te chamou para fazer, irmão. E assim vai ficar mais leve, porque nós não vamos nos comparar. Aleluia. Quem é o maior? Aquele que aparece ou aquele que serve no bastidor? Aquele do maior é aquele que é fiel. E agora eu pergunto para você: o que você está fazendo e vai fazer com aquilo que Deus te chamou? O que você vai fazer com as habilidades que Deus te deu? Pastor, eu ainda não sei quais habilidades Deus me deu, então essa semana eu vou orar para que Deus fale ao seu coração. Mas uma boa dica para você é encontrar o que te dá prazer. Pastor, eu amo crianças, então vamos trabalhar aqui na igreja com crianças. Pastor, eu amo idosos. Meu irmão, a gente ainda não começou um projeto de idosos, porque não tem gente para cuidar. Talvez seja você que vai nos ajudar dentro disso. Pastor, meu negócio é papel e organização e planejamento. Meu irmão, vamos pegar junto, porque se tem uma coisa que é desafiadora para mim, é fazer esse abençoado planejamento. Pastor, eu não gosto de nenhuma dessas coisas, meu negócio é fazer dinheiro. Meu irmão, então que você enriqueça demais, porque tem muita coisa que a gente tem que comprar e pagar. O que é que Deus te deu, dom? Pastor, eu acho que dessas coisas não sei nada, mas eu tenho prazer em lavar uma louça. Meu irmão, todos os dias tem uma louça linda aqui para você lavar. Não, pastor, eu acho que o meu negócio é na medicina, é na lei. Meu irmão, a gente precisa de bons advogados. Daqui a pouco, no futuro próximo, dependendo do que a eleição que vem acontecer, isso vai ser, né, mais rápido ou mais difícil, porque dependendo de quem ganhar, a igreja tem que se preparar, porque vai ter perseguição mesmo, né? Um pré-candidato já até disse que vai regulamentar algumas coisas. Meu irmão, a gente vai precisar de advogado para fazer habeas corpus e tirar os pastores da cadeia. Eu não sei fazer habeas corpus, mas talvez um dia eu precise de você para fazer um para mim. O louco pastor está falando que talvez um dia você vai ser preso. Querido, eu não sei, mas se um dia alguém bater na porta e falar assim, você vai ter que celebrar um casamento que a Bíblia não apoia, meu irmão, eu não vou celebrar. E se tiver que ser preso, vai ser preso, meu irmão. A gente vai converter a cadeia como Paulo fez. Sabe, aí vocês cuidam da Kelly, da Anne, né, e da família aí. E vai dar tudo certo. Mas nós vamos precisar de advogados. Vai chegar um dia que nós vamos precisar dos médicos. Então o que é que Deus te chamou? Resumindo o que a gente está aprendendo hoje, seja fiel. Porque quando você é fiel naquilo que Deus te chamou, o corpo cresce, a visão acontece, e tudo que importa é que a gente vai chegar no último dia, a gente vai ouvir do Senhor, servo bom e fiel. Não, mas pastor, eu queria ser como ela, como ele. Esquece, querido, você não é mais inteligente do que Deus. E se Deus te fez desse jeitinho, é porque é tudo que você precisa para ser amplamente, plenamente realizado. Feche seus olhos aí no seu lugar, e eu quero fazer uma oração por você. Pai, eu quero orar por cada um que está aqui. E a minha oração é para que o Teu Espírito comece a falar ainda hoje, Pai. Se já não está falando ao coração deles. Eu sei que o Senhor tem missões aqui. O Senhor tem planos, propósitos. E a metodologia, a métrica do mundo, às vezes nos faz se perder, Pai. Não é todo mundo que tem que ser milionário. Não é todo mundo que tem que ser famoso, não é todo mundo que tem que alcançar o mais alto lugar em meio a empresas, Pai. Mas todo mundo precisa ser fiel ao propósito. E eu oro para que a partir de hoje o Senhor comece a trazer clareza dos propósitos. Eu oro, Pai, para que o Senhor fale a cada um que está aqui, e que de uma forma clara, como um dia de sol, sem nuvens, eles possam entender o porquê eles nasceram.
E entendendo esse propósito, Pai, que eles venham encontrar a graça, se render a essa graça e começar, Pai, manifestar a fidelidade ao ponto de produzir frutos que transformarão as suas próprias vidas, mas também a vida de outros. Eu oro por uma clareza de propósitos, Pai, que ao longo de toda essa semana o Senhor venha trabalhar coisas ao nosso coração. Pessoas que estavam tristes porque estavam se comparando, agora, Pai, elas comecem a ficar felizes por aquilo que elas são. Que nunca mais, Pai, ninguém aqui fique triste por causa de tipo de cabelo, cor de pele, cor dos olhos, Pai. Não, essas coisas são pequenas demais, Pai, diante do propósito. Que cada um de nós venha entender a essência das coisas e manifestar a fidelidade diante disso. Eu oro por um tempo de ampla realização. Eu oro por um tempo onde nós vamos fazer não por aquilo que nós vamos ganhar, mas nós vamos fazer porque sabemos que fomos chamados com o propósito de realizar essas coisas. Eu oro por dias diferentes, Pai, onde nós vamos impactar as famílias de uma forma diferente, porque nós agora estamos deixando de viver uma vida que pessoas nos orientaram a viver, para viver a vida que o Senhor planejou para nós. Eu te agradeço por dias de clareza, Pai, no nome de Jesus, amém. Uma boa dica, querido, para você entender o que foi que Deus te chamou para fazer, é você responder aquela pergunta: se eu pudesse escolher fazer algo, independente do dinheiro que eu fosse ganhar, o que eu faria? Imagine um mundo onde não existisse dinheiro, então você tivesse comida à vontade, tivesse tudo à vontade, e você fosse fazer o que você é pleno, realizado e feliz. O que você faria? Exatamente nesse lugar está o seu propósito. Pastor, eu viveria com crianças. É isso aí. Pastor, eu ia cuidar de pessoas na rua. É isso aí. Pastor, eu ia ensinar, porque eu amo ensinar. Gente, tem pessoas que é realizada quando estão ensinando. Está aí. Não, pastor, meu negócio é dar ponto em cachorro. Meu, é aí. O que é que você se sente feliz? O que você faria sem dinheiro? Esse é o propósito de Deus para a sua vida. Amém? Mas todo esse propósito só tem sentido, querido, quando aquele que nos deu o propósito habita no nosso coração. Jesus é aquele que dá dons aos homens. Jesus é aquele que mudou a nossa história. E se você está aqui nessa noite comigo e quer entregar a sua vida, quer sair daqui diferente, você fala: pastor, eu entendi que eu tenho que viver um degrau acima. Você está aqui, talvez estava distante, mas agora está sendo atraído, chamado para vir estar perto do Senhor. Eu queria que você levantasse sua mão, que eu quero orar por você. Onde está você aqui nessa noite que fala: pastor, eu estou aqui para entregar minha vida para Jesus, ou eu quero voltar? Tem alguém aqui nessa noite? Levanta a mão assim, eu vou orar por você. A sua vida vai mudar, a sua história vai mudar. Tem alguém aqui? Glória a Deus, querido, né? Tem mais alguém? Levanta sua mão aí, eu vou orar por você. Eu queria que você ficasse de pé. Você pode, toda a igreja fica de pé. Você que levantou a mão, vem cá pertinho de mim aqui, ó, na frente, eu vou orar por você. Se tem mais alguém, querido, é sua oportunidade, aproveita, já vem para cá. Nós vamos orar. Tem mais alguém? Pastor, eu entendi que hoje eu quero sair diferente daqui. É a sua oportunidade. Amém? Você que está aqui, repete uma oração comigo aí. Fala assim: Pai, a partir de hoje eu tomo uma decisão de me aproximar do Senhor, de seguir os teus planos e os teus propósitos. Eu abandono meu passado para viver uma vida diferente, tendo o Senhor como Pai, recebendo a salvação de Jesus, vivendo uma nova história. Eu te agradeço por tudo que o Senhor sonhou, e eu vou viver a partir de agora, no nome de Jesus, amém. Deixa eu orar por você. Pai, eu quero colocar a vida do seu filho diante do Senhor, e eu sei que existem propósitos para todas as pessoas, e nessa noite em especial para ele. E eu oro, Pai, para que a clareza vindo da parte do Senhor fale ao coração, que ele possa se encontrar, que ele possa ser fiel, como nós pregamos nessa noite, e assim será aprovado pelo Senhor. Oramos por uma nova estação, Pai, sendo celebrada na vida dele, para que o seu nome seja conhecido através dos frutos, no nome de Jesus, amém. Amém?
Acompanha esse cara aqui que ele tem umas coisas para te falar e vai te ajudar. Amém? Você pode dar uma glória a Deus no seu lugar aí, querido? Glória a Deus, aleluia, Deus é bom, amém? Se tem alguém que está com alguma enfermidade, já corre para cá, eu quero orar por você. Se você entrou aqui com alguma dor, Deus quer te curar, querido. Deus quer deixar a sua vida bem. Você falou, pastor, eu tenho um diagnóstico. Deus, querido, quer dar um diagnóstico acima desse. Tem alguém aí que precisa de uma oração por cura? Todo mundo curado aqui dentro? Então a gente vai orar por quem está em casa. Pai, nós declaramos cura se manifestando sobre os nossos irmãos. Nós declaramos, Pai, o poder de Jesus alcançando a vida deles. E assim vai se cumprir a Tua palavra, que é vida para aqueles que acham e saúde para o corpo. Nós repreendemos, Pai, todo diagnóstico de morte. Declaramos vida. Declaramos, Pai, que os Teus planos não serão frustrados ou abreviados, Pai. No nome de Jesus, celebramos uma nova história de cura na vida dos nossos irmãos. Amém. Aleluia. Deus é bom.